Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Capivaradas. Eu sou o professor Jairo Moreira, professor de xadrez escolar. E nessa série nós temos 3 diagramas com checkmate em um lance, em 2 lances e em 3 lances, que é indicado para jogadores iniciantes e intermediários. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, dê o joinha e compartilhe com aquele amigo, aquela amiga que pretende iniciar no estudo do jogo de xadrez. Sem mais delongas, vamos ao nosso primeiro diagrama com checkmate em apenas um lance. O rei preto está aqui em F7 e nós temos um ataque muito forte das pretas, que é a posição dessa dama que está aqui em D1. Se capturar a torre em E1, fará checkmate no rei branco. Portanto, as peças brancas precisam achar o ataque decisivo. E a única peça que pode atacar o rei diretamente é justamente esse cavalo em G6. Tem 2 casas que ele pode atacar o rei. A casa E5 e a casa H8. Todas essas casas, com a ação do cavalo, podem chegar ao rei. Portanto, é lógico que a gente observa logo de cara que se esse cavalo for para E5, sofre a captura do outro cavalo e perde-se a ação e perde-se o jogo. Portanto, o resultado, a resolução desse diagrama é apenas a captura da torre, né, que está em H8. Ataca o rei não tem casa de fuga, porque esta casa está sendo controlada pelo cavalo em H8, né? Essa diagonal está sendo controlada pelo bispo e essa coluna está sendo controlada pela torre. Vamos agora para o segundo diagrama, checkmate em 2 lances. E como sempre, precisamos ver os recursos das pretas para saber se temos algum tempo disponível para fazer uma jogada intermediária, etc. Vamos verificar. Na coluna H, nós temos essas 2 peças fortes, a dama e a torre, que estão apontando para a casa H2. Se a dama preta conseguir capturar esse peão atacando o rei, será checkmate. Por quê? Porque o rei não tem casa de fuga. O bispo preto ele está controlando essa diagonal. E um outro ataque, uma outra ameaça que as pretas têm é que a dama pode capturar a torre em D1, fazendo um checkmate imediato, né, no rei branco. Portanto, a jogada das brancas precisa ser decisiva, né? E então localizamos o rei preto, que está aqui em B8, sendo protegido por essa torre em C8. Se essa torre não estivesse aqui, então facilmente venceríamos a partida deslocando, né, essa torre para D8 e atacando o rei. Então, nós precisamos encontrar uma maneira de tirar essa torre daí, de alguma maneira, quem sabe até com um sacrifício. Vocês já conseguiram encontrar o sacrifício? Muito bem. Se essa dama captura a torre, o rei é obrigado a capturar a dama, e aí, com o auxílio do cavalo, né, o cavalo que está em F7, que está controlando essa casa em D8, a torre vai a D8 fazendo o checkmate. Note que o rei não pode capturar a torre, porque a torre está sendo protegida pelo cavalo. Então, checkmate em 2 lances apenas. Vamos agora para o diagrama de checkmate em 3 lances. Esse é mais indicado para jogadores intermediários. Vamos verificar quais são as ameaças das pretas, como sempre, né? Aqui na primeira fileira nós temos a dama e a torre. Se a torre conseguir chegar em H1, então faz checkmate no rei. Portanto, mais uma vez, as brancas precisam ter muito cuidado. O rei preto está em G7. O que aconteceria se o bispo que está em F7 saísse dessa posição? O rei ficaria sob o ataque direto da torre. Portanto, uma das variantes que podemos calcular é retirar esse bispo dessa posição. Mas para onde é que nós vamos colocar esse bispo? E precisamos encontrar o mate, né, o checkmate,
em menos lances possíveis. No caso aqui serão apenas 3. Se nós tirarmos, por exemplo, o bispo para G8, quais são as possibilidades que pode ocorrer? O rei ele pode ir para H6 e em seguida a torre captura o peão em H7 fazendo checkmate. Isso seria o ideal, seria inclusive um checkmate em 2 lances. Mas as pretas têm recursos, podem atrasar esse checkmate. De que maneira? O bispo vai para G8, por exemplo. Então, esse bispo preto de F6 pode ir para E7, e aí seguiria torre, captura bispo. Esse bispo poderia ir para a frente da torre, a dama captura o bispo, o rei vai para a única casa possível e em seguida checkmate. Mas vejam que aí nessa situação houve um atraso, né? Houve um atraso, perdeu-se muitos lances. Então existe sim uma outra possibilidade mais rápida. Nessa situação foi necessário 4 lances das brancas. Vamos ver outra situação. O que aconteceria se o bispo captura o bispo em H5? Então, mais uma vez, o bispo poderia interpor, né? Ficar entre a torre e o rei. Se a torre captura, então o rei poderia ir para F6. Aí, mais uma vez, a dama viria para F7, né, e finalizaria a partida. Mas tem como também atrasar aqui, né? Se captura aqui, o rei ele pode fugir, né, para H6, a dama vai para F8, o bispo protege e em seguida a torre dá um cheque no rei, o rei pode capturar o bispo e em seguida a dama vai para F7, fazendo checkmate. Mas veja que aí perdeu-se 4 tempos. Então, há nesse diagrama uma jogada belíssima para, de qualquer maneira, finalizar a partida em apenas 3 lances. Como? Bispo G6. Que jogada brilhante. Brilhante, brilhante. Por quê? Porque se o rei vai para H6, segue torre H7, fazendo checkmate. Se o bispo vai interpor em E7, nem é necessário que a torre capture o bispo. Basta que a dama vá para F7, né? F7, o rei, tanto faz se ele for para H8 ou H6, será mate na próxima. Vamos ver aqui em H6. A dama captura o peão em H7. Aí é checkmate. Então a sequência correta aqui no nosso diagrama de checkmate em 3 lances será bispo G6, bispo E7, dama F7, rei H6 ou H8 e dama tomando o peão em H7 e finaliza essa partida, né, esse belo diagrama. Então é isso aí, pessoal. Nesse episódio nós vimos um caso bem interessante no checkmate de 3 lances. Deixe nos comentários o que vocês estão achando. Se vocês acham que esses problemas estão muito complexos para o checkmate de 3 lances, ou se eu posso já dificultar ainda mais para o nosso treino e para a nossa diversão. Muito obrigado e até o próximo episódio. Tchau!